Nessa aula, a gente vai exercitar como a gente produz conteúdos digitais acessíveis para redes sociais. Nós falamos do YouTube e agora a gente vai falar do Instagram e depois do Twitter, mais conhecido hoje como X. Primeiro passo, evite frases extensas. O ideal é ficar entre 15 e 20 palavras. Use voz ativa, sujeito, verbo, complemento. Use palavras mais conhecidas e simples. Evite o uso de figuras de linguagem, jargões, termos técnicos e neologismos. Mas se tiver que utilizá-los, explique o que aquilo significa. Não utilize o X ou arroba ou E como forma de não marcar gênero em uma palavra, pois ela acaba se tornando impronunciável e inacessível para os leitores de tela. Além disso, elas confundem os avatares de Libras, que são ruins para pessoas com dislexia, pessoas que estão no espectro do autismo e quem está aprendendo o nosso idioma, entre outras pessoas. Descreva toda e qualquer imagem com conteúdo informativo. Isso significa fotos, gráficos, organogramas, ilustrações, charges, imagens que substituem os botões ou links, figurinhas do WhatsApp e que façam sentido naquele contexto. Sempre inclua pessoas com deficiência em seus projetos. Essa é a maior forma de equilibrar as regras e dicas de acessibilidade com a usabilidade do usuário ou usuária com deficiência. Aqui nesse nosso curso, nós não temos um dos meus consultores que trabalham comigo, que são pessoas com deficiência, tem pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, por uma questão de agenda. Mas todo o nosso conteúdo foi avaliado por eles antes de ser compartilhado com vocês. Agora no Instagram, o que a gente precisa saber? Como se faz um texto alternativo, automático e personalizado? A primeira coisa nas redes sociais é saber como a gente habilita essas funcionalidades. O Instagram lançou o texto alternativo automático. Hoje, muita gente já, antes de assistir os vídeos, lê as legendas. Boa parte das pessoas que eu conheço leem as legendas e não assistem ao vídeo com som. É um recurso, né, que mostra a importância da acessibilidade. Isso por você estar em algum lugar, às vezes você não tem nenhuma deficiência sensorial, mas você está num lugar com barulho ou naquele momento não é inadequado compartilhar um som num ambiente específico. Então, os vídeos estão cada vez mais utilizando as legendas para se tornarem acessíveis. Esse recurso usa a tecnologia de reconhecimento de objetos para gerar uma descrição de fotos para os leitores de tela. Hoje, introduziram o texto alternativo personalizado para permitir que os criadores de conteúdo adicionem as próprias descrições de imagem antes de publicar. Então, você pode fazer isso. No entanto, isso não é suficiente. O texto alternativo automático, ele utiliza uma tecnologia de reconhecimento de objetos para criar as descrições de fotos para pessoas com deficiência visual. Você pode substituir esse texto para fornecer uma descrição melhor de uma foto. No entanto, essa descrição será lida apenas por pessoas que usam os leitores de tela para acessar o Instagram. Como que a gente faz para editar o texto alternativo de uma foto antes de compartilhar? Para editar esse texto, a gente tem um passo a passo aqui para vocês. Primeiro, carregue uma foto existente no Instagram. Segundo passo, escolha um filtro e edite a imagem se assim quiser. Depois você clica em avançar. Clique em acessibilidade e escreva o texto naquela caixinha que vai aparecer na sua tela. Lembrando que esse texto deve ter até 125 caracteres. Clique em compartilhar na publicação. Isso não descarta o uso da hashtag e da descrição da imagem. O ideal é que a gente utilize esses dois recursos de acessibilidade. Publiquei um texto e quero alterar. Como a gente faz para alterar o texto alternativo de uma foto, por exemplo, depois que a gente já compartilhou? Para alterar esse texto de uma foto publicada no Instagram, você vai acima da foto ou do vídeo, clique em editar, é o mesmo procedimento tanto para a foto quanto para o vídeo. Você vai clicar em acessibilidade, reescrever o texto alternativo na caixa e clicar em concluir para salvar essas alterações. Um outro recurso que nós temos é o uso expansivo de legendas. Legendas geradas automaticamente para vídeos no Instagram.
Em março de 22, essas legendas elas começaram a se tornar um padrão para os criadores de conteúdo. Quando você carregar esse vídeo, as legendas são criadas automaticamente e permanecerão ativadas, ao menos que você as desative manualmente. Ao visualizar um vídeo, você pode tocar naqueles 3 pontinhos no canto superior direito e selecionar gerenciar legendas, para ativá-las ou desativá-las, ou para melhorá-las. Se você quiser usar algum outro recurso, você também pode fazer para melhorar aquele texto. As legendas geradas automaticamente são aceitas no mundo todo, no Android e no iOS, em inglês, espanhol, português, francês, árabe, vietnamita, italiano, alemão, turco, russo, tailandês, tagalô, urdu, malaio, indonésio e japonês. Ou seja, são muitos idiomas que o Instagram aceita essa geração de legendas automáticas. Ainda falando sobre o uso expansivo de legendas. Figurinha de legendas no Stories, sabe aquelas figurinhas que a gente usa? Elas foram anunciadas em maio de 2021. Quando a gente cria um vídeo nos Stories, a gente precisa acessar essa bandeja de figurinhas, selecionar legendas e reassistir ao vídeo para ver se esse texto gerado automaticamente está adequado. Caso queira fazer alguma alteração, você toca na palavra, ou se for mais de uma palavra, nas palavras, e edite o seu texto. Figurinhas de legendas no Reels. Quem não gosta de assistir um Reels? Quando lançou a figurinha de legendas para Stories, o Instagram anunciou o plano de disponibilizá-la também para o Reels. Isso aconteceu poucos meses depois, em julho de 2021. Vocês percebam que a acessibilidade, ela sempre demora um tempinho, né, por questões de tecnologia mesmo. As funcionalidades de acessibilidade, elas demoram um tempo para estar disponíveis. Nem sempre, quando uma plataforma lança um recurso novo, esse recurso imediatamente já está disponível de uma maneira acessível. Essa figurinha funciona exatamente da mesma forma, tanto no Reels quanto no Stories, e ela converte o áudio em texto automaticamente. Um outro recurso que o Instagram possibilita são as salas ao vivo. Desde o lançamento, os criadores de conteúdo, eles estão utilizando as salas ao vivo para incluir tanto intérprete de libras, de sinais, aqui eles deram um exemplo da americana, mas também em libras, né, na língua brasileira de sinais, em reuniões públicas, por exemplo, coletiva de imprensa, sessões de perguntas e respostas com políticos, debates e outras coisas que uma emissora esteja, qualquer canal, né, esteja transmitindo ao vivo. Então, é um recurso bastante utilizado e que pode sim se tornar acessível se os criadores de conteúdo, ou seja, nós, o quisermos e o fizermos de maneira adequada.